Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Neila Verenchuk e hoje precisamos falar sobre a autoimagem. Você sabe o que é a autoimagem? Você sabe como você cria ou então quais são os indicadores de qual é a maneira como você se enxerga? Então, é sobre isso tudo que vamos falar hoje. Vamos comigo? A imagem que temos de nós mesmos é extremamente importante, pois essa imagem age diretamente nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nos nossos hábitos e, inclusive, ela pode também nos impedir de alcançar a nossa tão sonhada plenitude ou qualquer outro objetivo que você tenha na vida. Você sabe qual é a autoimagem que você tem de si mesmo? Eu sei. É uma pergunta bem subjetiva e extremamente difícil de responder. Mas existem alguns indicadores que, ao se auto-observar, você pode diagnosticar, digamos assim, qual é a imagem que você tem de si mesmo. E o primeiro indicador que eu gostaria de citar aqui é a maneira como você fala de si mesmo. Você fala bem ou você fala mal de si mesmo? Sabe, o melhor, o ideal é não falar mal de si mesmo nunca, porque as palavras elas têm poder, elas têm energia consigo e elas vão atrair aquela energia que é similar àquilo que você está emitindo. Então, ao falar mal de si mesmo, você estará atraindo essa mesma energia que você está emitindo de volta para você mesmo. Um outro indicador é a maneira como você reage aos elogios. Ou então, se você interrompe alguém quando alguém está te elogiando ou falando bem de você. A maneira como você cuida de si mesmo, do seu físico, se você mantém a sua higiene pessoal em dia, do seu mental, se você faz as suas reflexões ou se você vive apenas no automático, a sua saúde emocional, se você compreende e domina as suas emoções e os seus sentimentos, e também se você compreende a influência que a sua energia tem nos ambientes e nas pessoas com quem você convive e também como ela age em ti. Conhecendo a sua energia pessoal, você consegue dominar todas as outras áreas com muito mais facilidade. E também gostaria de incluir aqui como indicador a maneira como você trata as outras pessoas, pois o nosso comportamento externo reflete nada mais, nada menos que o nosso comportamento interno, ou seja, aquele comportamento que temos conosco mesmo. Sabe, o ideal é que tenhamos a autoimagem o mais próximo do real possível, porque só assim a gente tem as ferramentas, a gente tem a capacidade de entender o que realmente nos faz bem e correr atrás disso para buscar o nosso melhor. Dentre as características da autoimagem que não é real, que é
uma imagem ilusória, talvez na tentativa de nos auto-enganarmos, ou então por falta de conhecimento mesmo, por ignorância ou por nunca sequer ter refletido a respeito disso. Ela pode ser irreal de uma maneira depreciativa, ou então ela pode ser de uma maneira irreal elevada. Começamos pela depreciativa, então, quais são os indicadores para saber se a sua autoimagem é depreciativa ou não? Quando você trata os outros melhor do que trata a si mesmo, quando você coloca os outros na frente do seu bem-estar. Tudo bem você querer ser uma pessoa boa e querer ajudar. O problema está quando isso acontece sempre, todas as vezes. Outro indicador muito comum é quando pensamos que a grama do vizinho é sempre mais verde. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o vizinho é o meu amigo ou aquele conhecido, ele sempre faz tudo melhor do que eu. Não é questão de inveja, veja bem, é uma questão depreciativa de si mesmo. Ah, porque ele é melhor do que eu, ele faz isso melhor do que eu, ou enfim, o vizinho é sempre o bambambam e você se coloca lá embaixo. Quando você tem uma certa inclinação a vícios, e vícios aqui eu não coloco apenas aqueles mais conhecidos que são autodestrutivos, como fumar, alcoolismo, drogas, entre as drogas também os medicamentos, tá? Mas também coloco aqui vícios como hábitos que não são salutares, aqueles hábitos como, por exemplo, dormir pouco, trabalhar demais, passar dos seus próprios limites, estar sempre exausto por conta das atividades que você quis sim, mesmo sabendo que estava cansado, mesmo sabendo que tinha dor, você deixou de respeitar os seus limites. Normalmente, a pessoa que tem essa autoimagem depreciativa, ela simplesmente não sabe como reagir em algumas situações, como, por exemplo, quando recebe um elogio. Ela tem dificuldade em tomar decisões porque ela se sente incapaz de fazer certas coisas. Ela não tem a autoconfiança necessária para falar abertamente, falar de maneira assertiva, se expressar de uma maneira sincera. Automaticamente ela tem a tendência de dizer sempre sim para tudo e para todos, porque ela sente medo de desagradar, de magoar as pessoas que estão à sua volta. Em contrapartida, ela simplesmente acata e toma para si todas as críticas que ela recebe. E com o tempo, ela vai entendendo que são verdadeiras, sem nem ao menos realmente se autoestudar, se autoanalisar para ver se aquela crítica cabe ou não cabe. Quando essa pessoa conquista algo, conquista um desejo que tanto almejava, ela acaba não se sentindo merecedora, acaba nutrindo o sentimento de que ela não fez além do que a sua obrigação. E acaba não se contentando, não valorizando aquela conquista que teve. Já quando a autoimagem irreal, ela é elevada demais, a pessoa se torna totalmente ao contrário da anterior que citei. Então, ela é uma pessoa que pensa que tem sempre razão, ela gosta de
mostrar os seus conhecimentos, mesmo que eles não tenham sido devidamente constatados, ela fala bastante e fala sempre bem de si mesmo. Ela dá a sua opinião em qualquer diálogo, mesmo sem ter sido convidado. E naquela tentativa de mostrar os seus conhecimentos, ela fala de conhecimentos aleatórios, assim, durante uma conversa que não tem nada a ver com aquele assunto, só para parece que na tentativa de mostrar que sabe mais, na tentativa de se autoafirmar, essa pessoa também tem aquela falsa modéstia. Sabe, hoje em dia, ser modesto é o mesmo que ser educado, quando na verdade a verdadeira modéstia ela é muito rara de ser conquistada. Então essa pessoa sempre sabe como reagir quando recebe elogios. Em contrapartida, ela nunca demonstra suas vulnerabilidades, ou seja, normalmente essa pessoa não chora em público, ela não demonstra as suas emoções em público. E mesmo que ela tenha dificuldades, ela sempre vai se manter num comportamento estável. E um último indicador que eu separei para compartilhar aqui sobre a pessoa que tem a autoimagem elevada é que essa pessoa ela não aceita críticas. Porque afinal de contas ela tem sempre razão. Normalmente ela sabe de tudo, tem muitos conhecimentos, não é mesmo? Certo. Mas então como saber se eu tenho a minha autoimagem real, o mais próximo do que realmente eu sou? Para isso também existem alguns indicadores. Sabe, se você não sente remorso ou culpa por ter sido sincera consigo mesmo e também com os outros, ou então se você, quando recebe uma crítica, você analisa o que serve para você e o que não serve para você, ou ainda você sabe o momento certo de ficar em silêncio, ou o momento certo de fazer uma crítica para alguém, ou como fazer esta crítica que você precisa fazer. E até mesmo sabe ainda o momento que você deve se impor frente a uma determinada situação ou conversa. Se você tem a noção de que você é ser humano e, portanto, possui as suas vulnerabilidades e não tem vergonha de demonstrá-las ou falar sobre as suas dificuldades, e não tem problema nenhum quanto a isso, se ao receber elogios você responde sempre com um sorriso no rosto e da maneira mais sincera possível, reconhecendo o seu mérito ou então dando os créditos àqueles que te ajudaram na caminhada. E se você conhece tudo aquilo que te faz bem ou tudo aquilo que te faz mal e busca o seu melhor sempre, se dispondo a melhorar, ou então admite para si mesmo e não tem vergonha se precisar admitir para os outros que você possui os seus altos e baixos como toda e qualquer pessoa, e reconhece a sua autorresponsabilidade em tudo que você faz, em tudo que acontece contigo, e solicita ajuda quando precisa, quando acha necessário, e também
oferece ajuda, praticando a sua empatia. Então você está de parabéns, porque você, se já não tem uma autoimagem real, você está a caminho dela. E a busca pela nossa plenitude exige que tenhamos essa imagem de nós mesmos o mais próximo, o mais realista possível, porque veja bem, a pessoa plena, ela sabe tudo que faz mal e tudo que faz bem a ela. E ela corre atrás daquilo que ela precisa para estar bem, para estar plena. Também sabe como buscar, porque ela se conhece. Ela sabe onde dói e ela sabe até onde consegue ir. E a pessoa plena acaba conquistando todos esses indicadores da autoimagem real que acabei de citar. Uma coisa que não podemos esquecer é que mesmo que você esteja se estudando, se observando para adquirir, para conquistar essa autoimagem real, ou se você já está na busca da plenitude, ou ainda se você já é uma pessoa plena, para manter esta autoimagem real, existe a necessidade de atualizar esta imagem, pois como seres humanos nós somos seres voláteis, nós vamos mudando as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas maneiras de reagir a determinadas situações conforme o tempo vai passando. Então, de tempos em tempos, existe a necessidade de nos autoavaliarmos novamente e atualizar a nossa autoimagem. Como fazer esta atualização, então? E a resposta é estando aberta a aceitar todas as descobertas que fizer sobre si mesma. Se você descobriu algo legal que te deixou feliz e orgulhosa de si mesmo, que bom! Aceite e valorize. Se você descobriu algo sobre si mesmo que não te deixou assim tão orgulhosa, que te deixou um pouco para baixo, que não esperava descobrir aquilo, que te surpreendeu assim negativamente, esteja aberta a aceitar e disposta a buscar mudanças. E por fim, os benefícios de se ter uma autoimagem realista são inúmeros, além de te auxiliar a ir em busca daquilo que te faz bem e conquistar tudo aquilo que você deseja. Ela aumenta o amor próprio, ela aumenta a empatia, a autoconfiança, a autocapacidade de aceitar críticas, de fazer críticas, de se comunicar, tomar decisões mais assertivas, ter o famoso jogo de cintura em situações adversas. Também auxilia a conquistar e a manter o equilíbrio das nossas manifestações físicas, emocionais, mentais e energéticas, dando assim maiores chances de se tornar uma pessoa plena e, consequentemente, ter uma vida plena também. Vou encerrando por aqui, te agradecendo imensamente
por sua companhia, deixando também aquele pedido de sempre. Se você lembrar, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, porque assim, além de ajudar este projeto a crescer, você poderá estar auxiliando muitas outras pessoas que também precisam dar aquela repensada na sua autoimagem. Se você gostou dos conceitos que eu trouxe hoje, das reflexões, curta esse vídeo. Você pode também se inscrever no canal e ativar o sininho caso você queira receber mais dicas de como se tornar uma pessoa plena. Caso você prefira, eu também tenho as outras redes sociais que eu abordo também a plenitude e quais as capacidades para conquistá-la e como conquistá-la. Por último, mas não menos importante, eu vou deixando aqui para você aquele abraço fraterno. Um grande beijo e até o próximo vídeo.